eu chamaria de mensagem, de meditação ou de estudo, mas foi algo que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos nessa noite. E nós vamos falar, o tema dessa noite é De Volta ao Jardim. De Volta ao Jardim. Eu vou lendo aqui, os irmãos acompanhem comigo aí, você que está com a sua Bíblia próxima aí. Então, Gênesis 3, de 21 a 24, e depois teremos algumas outras passagens bíblicas, mas você não precisa localizar todas, se você quiser anotar a referência, para ver depois, porque aqui o nosso tempo é um pouco curto, então eu vou me prender mais a ler um pouco mesmo hoje, e comentar um pouco só de cada coisa que nós estaremos lendo, né? Cada porção da palavra do Senhor aqui, lida. Então vamos começar com Gênesis 3, 21 a 24. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher, e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada, que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Amém? Então, nesse texto aqui que a gente acabou de ler, temos a narrativa, né, do resultado, né, vamos dizer assim, do resultado do pecado. O ser humano falhou, desobedeceu, né, o primeiro casal ali desobedeceu, então, uma ordem expressa de Deus e comeu da árvore que não se deveria comer. Então ali entrou o pecado, com a desobediência entrou o pecado. E assim, o homem, então, aqui nesse texto que acabamos de ler, o homem é expulso do jardim do Éden. É interessante que o Senhor diz assim lá no início, né, quando o Senhor apresenta o jardim para eles, fala, olha, somente daquela árvore ali vocês não devem comer, porque no dia em que comerdes, certamente morrereis. E o Senhor, ele estava se referindo, então, nesse momento, à consequência do pecado. O pecado, ele gera a morte. Nós sabemos disso. E por isso que todos nós morremos um dia, porque todos nós somos pecadores. Todos nós recebemos também essa herança de pecado, né? Em meio ao pecado, nós fomos concebidos. E nós nascemos e vivemos em meio ao pecado, e também por isso, consequentemente, todos nós morremos. E ali, interessante que eles pecaram, mas a punição para eles não foi a morte imediata. Os irmãos notaram isso já? Eles, Senhor, no dia que vocês pecarem, no dia que vocês comerem, certamente morrerão. Mas eles não morreram imediatamente após a desobediência. Mas eles passaram a ficar vulneráveis à morte. Isso quer dizer que o ser humano, antes, no projeto original de Deus, o ser humano não deveria morrer. Não deveria experimentar a morte. No projeto original de Deus para o ser humano, a morte não fazia parte da nossa vida. Não seria o fim do ciclo. Mas aí eles passaram a colher esse resultado como fruto da sua desobediência. E nós, consequentemente, também, por sermos seus descendentes.
O que aconteceu ali nesse texto tão pequeno que a gente acabou de ler aqui, tem tanto conteúdo aqui que nem dá para a gente falar sobre tudo que está contido aqui nesse texto hoje, porque daria estudo aí para dias até, para a gente estudar. Mas os irmãos percebem que a morte, ela entrou imediatamente após o pecado. Porque sempre quando há pecado, é necessário que alguém morra. E os irmãos sabem quem morreu aqui? Alguém morreu aqui nessa situação. Interessante, né? E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Aconteceu ali o primeiro sacrifício de animais. Interessante, né? Já apontava para o sacrifício de Jesus. Tudo isso aqui era figura das coisas que haveriam de vir. Então, mediante o pecado de Adão e Eva, eles passaram a ter consciência das coisas, porque eles eram inocentes, eles passaram a ter consciência. A maldade entrou ali, junto com o pecado, entrou a maldade, e eles passaram a ter consciência de uma série de coisas que eles não tinham. A Bíblia fala que eles perceberam que estavam nus, e para que então aquela situação toda causada pelo pecado fosse amenizada, já precisou acontecer um sacrifício ali, já no início. Então o Senhor fez vestimentas para eles de peles de animais, então precisou haver um sacrifício já de imediato. Interessante que depois a gente pensa, né, muitas vezes, que quem fez o primeiro sacrifício de animal para oferecer ao Senhor foi Abel, né? Quando ele ofereceu aquele sacrifício que agradou ao Senhor. A gente tem a impressão que foi Abel, né, que fez o primeiro sacrifício, mas aqui, ó, animais já precisaram morrer por causa do pecado do homem. Então, sempre um inocente precisou pagar com seu sangue pelo pecado, desde o início. E tudo isso já apontava para o cordeiro que deveria morrer por todos nós um dia, e que isso aconteceu depois, né? A narrativa do Gênesis sobre o Jardim do Éden é tão linda que chega a parecer um sonho. Consequentemente, nos leva a uma série de questionamentos dos quais dificilmente teremos resposta agora, né? Dificilmente teremos resposta nesse tempo que estamos vivendo. Mas no futuro, isso será possível. Nós teremos resposta, irmãos, de um tanto de coisa que hoje nós não sabemos, nós questionamos, mas não sabemos, não entendemos. Como, por exemplo, por que Deus permitiu, né, toda essa situação? Por que Adão e Eva? Por que eles pecaram? Por que o primeiro casal pecou? Porque eles estavam ali diante de tudo, eles não faltava nada para eles. E por que eles pecaram? Se eles tinham tudo ali, eles tinham a presença de Deus, Deus falava pessoalmente com eles. Por que isso foi acontecer, né? Às vezes a gente pensa assim, fala, que tragédia, né, da humanidade foi. Começou tudo ali. Mas existem respostas para vários desses questionamentos, existem respostas, né? A gente consegue imaginar algumas. Por exemplo, né, porque eles pecaram, a gente sabe que entrou a figura aí do tentador, né, do inimigo, entrou e seduziu, vamos dizer assim, né, a inocência de Eva, de Adão, e encheu a cabecinha deles de minhoca e eles acreditaram nas mentiras do tentador e caíram. Então a gente questiona essas coisas, né? Às vezes a gente questiona. Se Deus sabia de tudo, por que ele não impediu? A gente pensa, né, muitas vezes. Eu tenho a minha própria definição disso, né? Se Deus sabia de tudo, por que ele não proibiu que isso acontecesse? Que na verdade, quando Deus ele criou todos os seres que Deus criou na qualidade de filhos, todos os seres que ele criou, ali no Éden ele criou o ser humano, mas ele já tinha filhos antes dos seres humanos, ele tinha os anjos. Todos os seres que Deus criou, ele deu a eles liberdade de escolha.
aos anjos e a nós. Então, tudo que Deus faz é perfeito. Deus criou tudo perfeito. Deus não existiu falha na criação. A obra de Deus foi perfeita. Mas Deus ele não queria criar seres inanimados, né? Seres que não tivessem raciocínio. Deus, quando ele projetou filhos, ele queria filhos mesmo. Como diz a sua palavra, né? Filhos conforme a sua imagem e a sua semelhança. Por isso Deus deu aos seus filhos, a todos os seus filhos, Deus deu capacidade, discernimento, poder de escolha. Deus deu. Então, daí, desse poder de escolha que Deus concedeu aos seus filhos e todos os seres que ele criou na condição de filhos, a todos eles Deus deu livre-arbítrio, poder de escolha. Nem todos os propósitos do Senhor nós vamos entender agora, mas no tempo oportuno tudo nos será revelado. No momento, cabe a nós confiar que Ele tem propósitos em todas as coisas, sem deixar que a ansiedade tome conta de nós. Tem coisas que a gente não consegue compreender, irmãos, e às vezes a gente fica ansioso, né? Mas por quê? Por quê? Por quê? A pergunta correta não é por quê, é para quê. Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Lá em Deuteronômio 29 tem um versículo que fala, né, sobre isso. Havia um tempo também lá em Deuteronômio que o Senhor punia severamente a humanidade, porque a humanidade era muito terrível naquele tempo e o Senhor punia também de forma terrível. E aí essa parte lá em Deuteronômio está falando um pouco sobre isso e fala assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Então tem coisas que nós não vamos entender agora nós não vamos entender, mas no momento oportuno Deus vai nos revelar. É interessante como uma pequena porção da palavra de Deus é tão reveladora, né? Naquele primeiro texto que a gente leu, a gente vê que por causa do pecado entrou a morte no mundo. Isso está em concordância também com o que diz a palavra lá em Romanos 5. Romanos 5,12 diz assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos 5,12. Agora, então, durante toda a história da humanidade, nós fomos forçados a conviver com essa triste realidade. Nós fomos forçados a conviver com o pecado e nós fomos forçados também a conviver com a morte. Tem um ditado, né? E é verdadeiro, né? Um ditado. Eu já ouvi essa frase várias vezes, né? Fala que a gente na nossa vida a gente não tem certeza de nada, a não ser da morte. A única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer. Isso é um ditado popular. Isso é o que é um pensamento, né? Geral. Então, a única certeza que as pessoas têm lá fora é que elas vão morrer um dia. Nós, porém, temos outra certeza, né? Nós temos a certeza de que a morte, na verdade, ela é só uma passagem de uma situação para outra situação, de um tipo de vida para um outro tipo de vida. Então, na verdade, as pessoas dizem, né, lá fora, no mundo, que só tem uma certeza, que todos um dia vão morrer. Nós, porém, nós temos
uma certeza ainda maior e melhor de que no momento que nós fecharmos os nossos olhos aqui, nós estaremos na glória com o Senhor. E essa é a certeza melhor de todas. E como é que a gente pode ter essa certeza? O Senhor Jesus nos garante isso, não é? Então, tudo isso que nós estamos vivendo, todo esse processo de dor, de tristeza, tantas coisas ruins que estão acontecendo, nada mais é, irmãos, do que um processo que nós, como seres humanos, nós temos que passar. E por que nós colocamos aqui o título dessa mensagem, dessa meditação de hoje, De Volta ao Jardim? Porque é justamente isso. O Senhor Jesus, ele está nos preparando, irmãos, está preparando a humanidade para uma coisa grandiosa que há de acontecer e não vai demorar muito. Esse processo pelo qual a humanidade teve que passar durante toda a sua história, ele está para terminar. Não falta muito. O que Deus está fazendo nesse tempo, restaurando o homem ao seu primeiro estado, sem pecado e vivendo eternamente em seu reino de paz e justiça. Só Deus pode fazer isso. Em Jesus, o nosso primeiro estado será restaurado. Olha só o que diz a palavra. Lá em João 12, de 23 a 26, diz assim, ó. E Jesus lhe respondeu dizendo, é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Amém? Nós estamos vivendo um momento escatológico da história, irmãos. Os irmãos sabem o que significa escatologia, né? É o estudo das coisas do fim. Nós estamos vivendo um momento escatológico. Estamos, sim, vivendo os últimos tempos da história da humanidade sobre a Terra. É um tempo onde devemos estar preparados para testemunhar fatos, coisas grandiosas vão acontecer. As profecias estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Existem inúmeras tentativas dos próprios seres humanos de estabelecer um reino de paz. Sempre a gente ouve, né, que a humanidade, não sei o que, tá perdida, tá tudo muito ruim, mas está sendo feito um trapi que vai resolver todas as coisas. Para isso existe lá a ONU, existe um tanto de órgãos aí, né, de líderes que num esforço grandioso tentam resolver o problema da população mundial. Eles tentam resolver. Porém, eles não vão conseguir. Porque os homens, os líderes dos homens, eles tentam estabelecer uma paz baseada nos seus próprios esforços. Seria uma paz sem Deus, através do seu próprio esforço, do esforço humano. E isso é impossível. Recentemente nós temos aí, no finalzinho do mês passado agora, irmãos, é bem recente, eu acho que os irmãos devem ter visto, a declaração que o Papa Francisco fez, né, a respeito dos problemas que a humanidade está vivendo agora. E ele tem uma preocupação muito grande, né? Não só ele, mas existe uma liderança mundial aí que tem uma preocupação muito grande com a Amazônia, com o sistema ecológico tal do mundo, né? E o Papa falou então que a gente precisa fazer alguma coisa. O Papa falou que precisa ser feito alguma coisa. E ele, assim, tomaram algumas decisões lá de que num tempo aí próximo, nos próximos 7 anos,
vai estar mudando, um tanto de coisa vai estar mudando para que a situação atual do mundo seja revertida, que não fique do jeito que está. Ele diz assim, né, eu li na íntegra lá a entrevista dele, né, a declaração dele, mas um dos textos, né, bem curtinho, que ele disse assim, causou muita polêmica, inclusive, diz assim: recebemos de Deus um jardim, não podemos entregar um deserto. Então o Papa está preocupado com isso, entendeu? E se... Eu falo, mas o que tem de mais ele estar preocupado com isso? Não é uma preocupação boa, tal? Sim, é uma preocupação boa. Até aí não há problema. Mas as iniciativas que ele e mais alguns líderes mundiais aí vêm tomando para mudar isso, na verdade, esse plano deles é que nós devemos estar atentos, prestando atenção. A preocupação é plausível, né? Ela é, de certa forma, é até bonita. Mas como eles querem fazer isso? Como é que eles querem fazer isso? Então nós devemos estar atentos a tudo que está acontecendo, irmãos, ao nosso redor. Isso só para dar esse exemplo, que eu já vou caminhar para o final, para a gente não passar muito do horário aqui, que já estamos quase no horário. Mas tem muita coisa acontecendo, irmãos, no cenário mundial. Muita coisa, muita coisa. E todas elas apontam para uma só direção: a volta de Cristo. Não falta muito tempo, irmãos. Não falta muito tempo, porque o cenário todo está sendo preparado para isso, até inclusive as datas que eles estão propondo. Existe uma agenda também, uma agenda global, os irmãos devem ter visto já, né? Falar disso. No jornal fala o tempo todo. O interessante é que nós, como povo de Deus, às vezes não estamos atentos a essas informações. Existe alguns governos aí envolvidos, aí empenhados em mudar um tanto de coisa a nível de mundo. Eles estão preparando um cenário para alguma coisa. Só isso que não está muito claro ainda em todos os planos, os projetos dele. O que é que eles estão preparando o mundo para quê? Mas nós que temos conhecimento da palavra de Deus, nós já sabemos para que é que eles estão preparando tudo isso. Eles estão preparando, na verdade, um cenário para um governo mundial. Um governo que vai controlar todas as pessoas, a vida de todas as pessoas. E isso nós sabemos que, biblicamente, tudo isso que está acontecendo agora já estava profetizado. Isso que eles estão preparando não é para deixar a gente com medo. Muito pelo contrário, é para a gente estar celebrando, glorificando o nome do Senhor, porque isso só vem a confirmar tudo aquilo que pregadores, dezenas, centenas de pregadores já vêm falando ao longo da nossa história como igreja, que chegaria um momento em que o mundo estaria se preparando para a chegada do anticristo. E nós estaríamos nos preparando para receber o nosso noivo. Aleluia. Então nós estamos preparando, irmãos, para a volta de Cristo, enquanto o mundo se prepara para receber o seu, entre aspas, né, o Messias deles lá, né, que eles acham que vai ser o seu Salvador, que vai resolver os problemas aqui da terra, mas tudo com força humana, com poder humano. E na verdade a gente sabe que não é com poder humano, é com poder sobrenatural do inimigo, que ele vai tentar fazer essas coisas, mas não vai conseguir, porque o nosso Deus já tem tudo isso em suas mãos. Nós precisamos apenas, irmãos, estar preparados. Nós devemos apenas estar preparados para que o dia que o Senhor Jesus vier nas nuvens buscar a sua igreja, nós possamos estar esperando, como aquelas 10 jovens, né? Havia 5 imprudentes e 5 prudentes. Então, as 5 prudentes foram para as bodas do Cordeiro, e nós queremos
estar incluídos aí nessa porção. Amém? Então eu vou ler apenas aqui mais uma palavra aqui para a gente finalizar. E agora digo isto, irmãos. Isso está lá em 1 Coríntios 15, de 50 em diante. Agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível, essa vida, esse corpo, se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? 1 Coríntios 15, 50 e 58. Como devemos, então, viver nesse tempo? Se não é para nós estarmos preocupados, não é para a gente estar ansioso, já que sabemos que será um tempo difícil? Olha, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. E qual é aquele que vos fará mal se fordes seguidores do bem? Mas também, se perecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temais com medo deles, nem vos turbeis. Isso aqui está na palavra, irmãos. 1 Pedro 3, de 12 a 17. E aqui eu encerro, tá? Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes, olha só a recomendação da palavra do Senhor aqui, em 1 Pedro 3, de 12 a 17. Antes, santificai ao Senhor em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Tendo uma boa consciência para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom proceder em Cristo, ou bom porte em Cristo. Porque melhor é que padeçais fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Amém? Então, irmãos, não importa o que vem aí pela frente, viu? A palavra do Senhor nessa noite é para que nós estejamos preparados, porque estamos vivendo um tempo de mudanças profundas a nível de humanidade. Muitas coisas ainda vão acontecer, mas o momento, o dia e a hora ninguém sabe, né? Como diz o Senhor Jesus falou, o dia e a hora ninguém sabe. Mas o cenário está praticamente pronto para a volta do nosso Mestre. Amém? Então, que nós possamos estar aqui seguindo essa recomendação aqui de 1 Pedro 3, de 12 a 17. Santificando ao Senhor, fazendo bem, preparados para responder a qualquer pessoa que nos perguntar a razão da nossa fé. Nós cremos num Deus que pode todas as coisas, que está acima de todas as coisas, e que nos preparou uma saída. Assim como aconteceu nos dias de Noé, né? Diz a palavra, todos estavam vivendo suas vidas e tal, até que veio o dilúvio. Nos nossos dias também diz a palavra do Senhor que será a mesma coisa. As pessoas estarão por aí preocupadas com seus próprios afazeres, outros preocupados com as maldades que eles são acostumados a praticar, preocupados em fazer o mal, preocupados em prejudicar as pessoas, e nós preocupados em santificar ao Senhor.
Na hora que o Filho do Homem surgir nas nuvens, ele vai levar para si um povo escolhido, um povo santo, que preferiu as boas obras, preferiu dedicar a sua vida ao Senhor. E nós queremos fazer parte desse povo. Amém? Deus abençoe, irmãos. O que nós tínhamos para compartilhar com os irmãos nessa noite era essa palavra. Que o Senhor nos abençoe e que possamos estar aí esse resto de semana também na presença do Senhor. E domingo, em nome de Jesus, estaremos novamente no templo para adorar ao Senhor. Deus abençoe. Tenha um resto de semana na presença do Senhor. Tchau, tchau. Graça e paz. Até domingo. Deus abençoe. Deus abençoe, irmão. Até domingo. É.